Bem, meus irmãos, novamente, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sem mais delongas, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro dos Juízes, capítulo de número 18. Livro dos Juízes, capítulo de número 18. Hoje teremos a nossa 17ª mensagem na nossa caminhada no livro dos Juízes. Caminhada esta cujo o tema principal do livro de Juízes tem sido repetido o seguinte: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Você que nos visita hoje, esta é o enunciado, esta é a frase que resume a mensagem do livro dos Juízes, que resume o objetivo principal do seu autor, provavelmente Samuel, em que escreveu no início da monarquia, nos dias de Saul, para alertar ao povo daquela época sobre os perigos que não ter uma liderança que os levassem a servir a Deus poderia trazer para a nação. Na semana passada, irmãos, nós começamos uma narrativa que é, como eu falei, uma volta no tempo, no capítulo 17. O autor, no capítulo 16, termina a história de Sansão, e quando chega no capítulo 17, ele volta para o início, para os dias antes dos primeiros juízes, como se fosse uma prequela, uma volta no tempo para mostrar qual era o cenário ao qual os juízes deveriam ter respondido, com liderança piedosa, mas na prática não o fizeram. E nós vimos, irmãos, uma narrativa que vai se completar hoje, com dois personagens se repetindo, Mica e o jovem levita, de quem vamos conhecer o nome daqui a pouco, este que irá trazer um insight, uma ideia de como estava a espiritualidade daqueles dias, ainda tão próximo da conquista de Canaã. Para você se localizar no tempo e no espaço, o povo sai do Egito, correto? Em pouco tempo chega na fronteira de Canaã, terra prometida, mas desobedece a Deus e volta para o deserto, onde completa 40 anos de peregrinação. Ok? Estamos juntos? E aí Moisés morre, Josué assume e há a conquista da terra. E o texto de Juízes vai dizer que, morreu Josué e passado toda a geração contemporânea de Josué, levantou-se uma geração, o que diz o texto? Que não conhecia o Senhor. É nesses dias que nós estamos agora, no capítulo 18. Estamos voltando a esses dias, para nós entendermos o cenário no qual Otoniel, Jefté e todos os outros juízes iriam governar. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar, no texto que nós temos à nossa frente, a seguinte grande ideia. O declínio espiritual se configura na prática de uma religião. Aliás, acho que eu estou invertido aqui, desculpe, meus irmãos. Projeta lá para mim. Tá lá. O declínio espiritual produz afastamento do plano de Deus. Me perdoe, é que eu repeti o Ctrl+C, Ctrl+V me traiu aqui hoje. Mas lá está, e você pode ler. Vamos repetir juntos, para ficar bem gravado? O declínio espiritual produz afastamento do plano de Deus. Aí sim. Agora está aqui a minha anotação correta, achei. Assim, meus irmãos, nós vamos ver como que, em consequência ao que acontece no capítulo anterior, o povo de Deus vai se afastar ainda mais daquilo que Deus havia determinado. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Nós não estamos numa democracia. Não estamos me referindo ao Brasil, estamos me referindo ao texto bíblico. Deus mandava e as pessoas deveriam obedecer. Não tinha voto. Olha, Deus sugeriu tal coisa, vamos apoiar ou não? Sim ou não? Não existia tal coisa. O que Deus determinava é o que deveria ser seguido. O que Deus colocava para eles. Então, no capítulo anterior, meus irmãos, como falamos, nós vimos como Mica estabelece uma religião própria. Nossa grande ideia na semana passada, aí que está a minha anotação, era o declínio espiritual se configura na prática de uma religião humanamente criada. Isso foi o que Mica fez, seu próprio santuário, seu próprio sacerdote. E nós vimos, irmãos, como que isso levou a um relacionamento errado com Deus, que contaminava outros a fazerem o mesmo e terminamos, um falso senso de segurança.
É por isso que as pessoas buscam a religião. Elas querem ter segurança para a sua vida, mas a religião em si, especialmente se ela for divorciada da pessoa de Deus e da palavra de Deus, ela não traz segurança. Ela não traz confiança, ela não traz respostas para as indagações e dúvidas do ser humano. Assim como o santuário de Mica, firmemente estabelecido, a narrativa agora muda para a migração rumo ao norte da tribo de Dan, os Danitas, e a sua eventual conquista da cidade de Laís. Sobre esse assunto, o escritor Samuel parece colocar várias correspondências entre o que acontece no capítulo 18 e aquilo que vai acontecer lá nos dias da conquista de Josué, da conquista de Canaã. Correspondências, mas ao oposto. Por exemplo, com Josué, Israel estava avançando, mas os danitas estavam recuando, regredindo. Com Josué, Israel estava reivindicando uma herança dada por Deus. A tribo de Dan estava buscando uma alternativa mais fácil àquilo que Deus havia ordenado. Com Josué, Israel estava operando durante o envolvimento de Deus na conquista. Deus estava ativamente com o seu povo. Agora, com a tribo de Dan, ele estava operando após a retirada de Deus de trabalhar e de interagir no meio do seu povo. Está vendo os contrastes? Tem mais um. Com Josué, Israel encontrava grandes cidades fortificadas e encarava esse desafio com Josué e Caleb demonstrando confiança fiel ao que Deus havia ordenado. A tribo de Dan não. Ela procura um adversário isolado e indefeso e vai atrás de uma presa fácil. Contrastes grandes. Quando você não tem Deus do seu lado, você tem que buscar o caminho mais fácil, com certeza absoluta. As ações e realizações dos danitas, em outras palavras, constituem o contrário, a antítese direta da marcha dos israelitas para a terra prometida. Ou seja, enquanto eles avançaram com Deus, agora desobedecendo a Deus, eles estavam recuando, regredindo, estavam em declínio espiritual, afastando-se de Deus. Nosso texto vai começar, meus irmãos, nós vamos, a partir do versículo 1, dividi-lo hoje apenas em duas partes. Nós vamos ver dois grandes pensamentos, duas ideias, duas lições principais, e nós vamos trazer para os nossos dias. Vamos comparar com a nossa vida espiritual. Porque é muito fácil nós olharmos para as falhas desses homens, dessas mulheres também, e dizer, se fosse eu. Mais importante, na verdade, é olhar para o que está acontecendo aqui e comparar com a nossa realidade espiritual, com o que estamos ou com o que não estamos fazendo. Abra sua Bíblia, ou mantenha aberta, por favor, e vamos começar a ler o capítulo 18, a partir do versículo 1, até o versículo de número 11. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando o local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse, ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu, vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios, e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram, o que descobriram? Eles responderam,
Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Em primeiro lugar, meus irmãos, esta noite, a palavra de Deus nos ensina que o declínio espiritual produz desobediência às ordens de Deus já conhecidas. O declínio espiritual produz desobediência às ordens de Deus conhecidas. O afastamento progressivo da vontade de Deus. O afastamento daquilo que Deus havia ordenado a eles como forma de buscar a Deus, começa a dar frutos na vida prática. Frutos podres. Começa a trazer consequências no dia a dia das pessoas, em que eles começam a tomar decisões que os afastam da vontade de Deus. Nosso texto começa repetindo a primeira parte dessa declaração que nós já vimos no capítulo anterior. Naquela época não havia rei em Israel. E em seguida aponta que a tribo de Dan buscava um território para si. Irmãos, o autor está apontando como a falta de um governo central, e eu acrescentaria, temente a Deus, estava comprometendo a conquista central que os havia retirado do Egito décadas atrás. Ou seja, a conquista da terra que Deus havia delimitado para eles. Dan não havia recebido esta herança que lhe havia sido dada, não por negligência ou por terem negado essa herança. Ele deixa de receber porque ele é responsável por tomar posse, mas não confia em Deus, não age com Deus e perde aquilo que Deus havia ordenado. Onde nós encontramos isso? Josué capítulo 19, versículo 40, nós lemos: na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. E Deus ali havia determinado, através de Josué, aonde eles deveriam se posicionar. Mais adiante, nós vemos a descrição no verso 47. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lessem, conquistaram-na, passaram ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lessem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essa cidade de Lessem é a mesma cidade de Laís que nós lemos no nosso texto. Você pode perguntar, pastor, poxa, mas eles não conseguiram. O ponto aqui, meus irmãos, é que conseguir ou não uma conquista bélica, uma conquista de batalha naqueles dias, só tinha uma única condição. Uma única. Depender de Deus. Não havia outras condições. Deus nunca falou assim, olha, se vocês treinarem muito, eu vou dar vitória. Deus nunca disse para eles, se vocês combaterem com essa ou aquela estratégia, eu vou dar vitória. Era só obedecer. Ou você se esquece daquilo que nós já estudamos em Juízes. Se esquece de Gideão, com apenas 300 homens, e que derrota dezenas de milhares de inimigos. Mais adiante, nos dias do rei Josafá, ele vai derrotar um exército inteiro sem fazer absolutamente nada. Inclusive, ele coloca na frente os cantores, os levitas. Grande estratégia de guerra. Você já ouviu algum lugar fazer isso aí? Isso significa, meus irmãos, que as guerras de Israel eram ganhas de forma sobrenatural. Não por causa da sua grande capacidade, mas porque eles confiavam que Deus estava do lado deles. Em lugar de buscar o Senhor, diante daquilo que lhe for ordenado, a tribo de Dan passa a buscar uma solução própria. Envia para que olhem a terra 5 espiões. Nisso, eles cruzam com Mica, o personagem do capítulo anterior, do capítulo 17. Mica não havia sido repreendido por sua mãe por causa da sua religião inventada, não havia sido repreendido pelo levita, muito pelo contrário, ele se junta à apostasia espiritual de Mica, e agora os 5 espiões de Dan nada parecem fazer tão pouco. Todos esses personagens, irmãos, concordando com aquele santuário falso, com aquele manto sacerdotal que não deveria nem existir, com aqueles ídolos, mostra como que o afastamento de Deus era algo epidêmico.
estava tomando conta de todas as pessoas, já se configurando a presença talvez apenas de um remanescente que servia fielmente ao Senhor. Na casa de Mica, eles reconhecem de alguma maneira ao jovem levita. Talvez ele já tinha passado por Dan, saiu da sua terra, já havia passado por Dan, tentando conseguir um sacerdócio, mas eles o conhecem. Pergunta como ele havia chegado até ali. Ele diz então que Mica o havia contratado. Nós vimos semana passada, meus irmãos, o absurdo que isso é. O levita, ele não era contratado. O levita servia aquilo, a lei, a religião que Moisés havia determinado para o seu povo. Os levitas, os membros da tribo de Levi, não possuíam território próprio. A eles foram dadas 48 cidades, espalhadas em todas as tribos, e nessas cidades eles deviam ficar. Dali deviam atender como missionários, como ministros, as cidades daquela tribo que estavam cada uma mais perto da sua cidade natal. Ele não era para ser contratado. Não era para isso, meus irmãos, que Deus o havia colocado. Então, apenas a declaração de que Mica me contratou já deveria trazer a eles certa precaução, certa preocupação. Mas os 5 espiões de Dan nada desconfiam. Não falam nada, não confrontam, não questionam o que o levita está fazendo. Mas isso é de se esperar. É se esperar de pessoas que já haviam decidido andar fora da vontade de Deus. Pessoas que já haviam decidido saber o que Deus tinha para eles, mas fazer outra coisa. Saber qual era a ordem de Deus já conhecida, mas fazer algo diferente. Lembra da passagem, meus irmãos, e da frase que diz que um abismo chama outro abismo? Esse é o problema, amados, do pecado na nossa vida. Ele é magnético, ele se reproduz, ele anda em vagões, um vai puxando o outro. Quando você ouve que alguém caiu em algum pecado, que geralmente a gente acha mais grave, você pode investigar lá atrás o que realmente aconteceu. Em algum momento houve a negligência da sua vida espiritual, da sua disciplina. Em respeito à disciplina espiritual, meus irmãos, uma vez eu levei uma grande lição. Nós estávamos evangelizando em Atibaia, cidade próxima ao seminário onde eu estudei. Nós estávamos indo de casa em casa, os alunos do Palavra da Vida. Nós chegamos em uma casa, a dona estava ali já recolhendo seus artefatos para trabalhar no jardim. Nos apresentamos e perguntamos se ela tinha alguns minutos para nos ouvir. E ela nem sabia o que nós íamos falar, então não foi nada para se proteger dos religiosos. Mas ela rapidamente falou, olha meu filho, agora eu não posso, porque eu estou parando minha atividade aqui, guardando minhas ferramentas, porque eu vou ter aqui agora a minha disciplina espiritual. Ela era de alguma religião oriental, shintoísta, budista, eu não sei. E agora, naquele momento do seu dia, ela ia separar um tempo para a sua disciplina espiritual. Os muçulmanos, 5 vezes por dia, param o que quer que estejam fazendo. Já tem estrategicamente um tapetezinho enrolado, guardado dentro da mala do carro, da gaveta do trabalho, aonde estejam. Pega o seu tapete, desenrolam no chão. Não querem saber da sua opinião, de quem está olhando, de quem está criticando, de quem está julgando. Viram em direção ao leste, em direção a Meca, que fica na Arábia. Gente, viram em direção ao leste se estiver desse lado, né? Se estiver para o lado de lá, em direção à Ásia, viram para o oeste. E fazem as suas orações. Muitas vezes, irmãos, nós somos negligentes com um simples devocional. Você quer saber onde começa o desânimo espiritual, meu irmão? Não começa na luta. Não começa na provação. Não começa na notícia ruim. Começa antes. Quando você não se revestiu de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6. E quando chegou o dia mau, você estava despreparado. Estava destreinado. Estava sem disciplina espiritual para sobreviver às flechas inflamadas do maligno. Não é o que está lá em Efésios capítulo 6?
Porque enquanto eu e você estávamos brincando de ser crente, o diabo não estava brincando de ser diabo. Ele continuava fazendo o seu trabalho, levando o troféu de funcionário do mês todo mês. A tribo de Dan, meus irmãos, está aqui em uma contínua desobediência a Deus. E é claro, eles não vão estranhar a postura do levita. E aí, meus irmãos, eles fazem uma pergunta para eles. No versículo 6, nós lemos, o sacerdote lhe respondeu, versículo 5, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Irmãos, por que eles não procuram um sacerdote? Por que eles não procuram um sumo sacerdote? Porque esse povo já está antecipando o que Paulo falaria lá em 2 Timóteo, é a coceira nos ouvidos. Eles estão procurando alguém que esteja na mesma vibe que eles. Alguém que já esteja pensando da maneira que eles. E o levita lhes dá uma resposta positiva, assim, Deus vai lhe abençoar. Isto é, vocês vão ser bem-sucedidos. Agora, não entenda da maneira errada, meus irmãos. Eu acredito que Deus estava usando a carnalidade deste homem para enganar aqueles que estavam procurando o levita de maneira vã. E Deus já fez isso em outros lugares da palavra de Deus. Colocou falsos profetas para enganarem as pessoas cujo coração estavam longe do Senhor. No verso 7, cheios dessa falsa confiança das palavras do levita, eles descobrem que o povo de Laís não tinha como oferecer resistência a eles e que podiam ser facilmente conquistados. No final do nosso texto nós lemos, do 8 ao 11, diante do relatório dos espiões, eles partem para conquistar Laís. E mesmo sabedores que esta não era a vontade de Deus, eles declaram, chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa. E olha o que eles falam, irmãos, que Deus pôs nas mãos de vocês. Como que Deus pode abençoar? Como que Deus pode estar nisto? Se desde o começo eles estavam desobedecendo a ordem de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é algo às vezes complicado. Quando nós estávamos no seminário, como parte do curso de vida cristã, nós líamos o livro que o título era Como Conhecer a Vontade de Deus. E nós brincávamos, vamos pular logo para o último capítulo, para ver com quem eu vou me casar, quantos filhos eu vou ter. Não, o livro não era desse tipo. O livro trazia princípios bíblicos sobre como conhecer a vontade de Deus. Mas o ponto, meus irmãos, é que muitas vezes, mesmo conhecendo-a, como os danitas, como a tribo de Dan, nós desobedecemos. Para se obedecer ordens, nós precisamos conhecê-las. Mas antes precisamos conhecer aquele que nos dá as ordens. Então, por exemplo, vamos supor que você chega no quartel para servir e você é um completo ignorante das patentes. Eu também sou. Se olhar as patentes direitinho, eu não sei diferenciar direito quem é capitão, quem é coronel. Mas uma coisa eu sei. Se tem alguma coisa aqui no ombro, a autoridade é. Mas vamos supor que nem isso você soubesse. Você chega no quartel para servir, você é um completo ignorante. Você não sabe a diferença de um recruta para um general. Por mais que o recruta, o seu uniforme é tão simples, o do general todo cheio de coisas, né? Você não sabe. E aí aquele homem chega perto de você e diz, rapaz, faça tal coisa. Você diz, agora eu não posso. Você está falando com um general de 4 estrelas e diz, agora eu não posso. Aí alguém lhe cutuca e diz, rapaz, é o general fulano. Naquele momento, você muda a sua atitude. Porque você sabe quem é e você já recebeu a ordem do que ele tem que fazer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem conhecido a Deus? Eu não perguntei se você é convertido. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus declara, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verbo usado, meus irmãos, por Jesus ali, e traduzido por João no seu Evangelho, é um verbo contínuo.
Não é um verbo de, eu conheci a Deus, eu me converti há 38 anos atrás. Não. É você tem conhecido a Deus. Você pode afirmar categoricamente que hoje o seu relacionamento com Deus é melhor, mais próximo e mais íntimo do que era 5 anos atrás, por exemplo. O grande problema, meus irmãos, de muitos cristãos é que ele está acostumado ao congregar, ao pertencer a uma igreja, mas ele não conhece a Deus. Eu, de novo, não estou falando sobre salvação. Meu amado, a salvação é uma porta. Eu estou falando sobre um caminho. Eu estou falando que depois de ter entrado por esta porta e depois de estar andando neste caminho tão longo, você tem conhecido cada dia mais a Deus? Conhecer a Deus aumenta a sua fé, a sua confiança e lhe faz mais capaz, por causa da confiança nele, de obedecer às suas ordens. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Você tem conhecido a vontade geral de Deus revelada na sua palavra? Há determinadas coisas, meu amado, pelas quais você não precisa orar. Senhor, eu estou aqui com este povo não alcançado, queria saber se eu devo evangelizá-lo. Não preciso fazer essa oração. Alguém bate na sua porta? É raro, mas de vez em quando acontece. Eu soube que você é crente, você podia me falar de Jesus? Só um minuto que eu vou orar para saber se eu devo fazer isso ou não. Você não precisa. Há determinadas coisas, meus irmãos, que são óbvias sobre a palavra de Deus. Sobre a vontade de Deus revelada na sua palavra. O congregar numa igreja. O servir ao próximo. Pregar o evangelho. A vida de oração. Você já parou para pensar, meus irmãos, quantas coisas óbvias nós não estamos fazendo? Quantas coisas já declaradas em sua palavra passam na nossa vida, na nossa semana e não recebem a devida atenção? Porque aí nós chegamos, irmãos, em uma pergunta mais difícil ainda. Você tem conhecido o propósito específico de Deus para a sua vida? Perceba, meu amado, se você não tem conhecido a Deus, se você não conhece a vontade geral de Deus já revelada na sua palavra, como você tem a vã ilusão e esperança de que você vai entender o que Deus quer da sua vida agora. Se você não tem ouvido afinado para a voz do Espírito Santo, como você espera saber se é à direita, à esquerda, ou centro, para cima ou para baixo que Ele deseja que você ande? Irmãos, quantas vezes eu já sentei com pessoas completamente perdidas na sua vida. E eu, de novo, não estou falando sobre salvação. São crentes que se converteram, sim, mas não saíram do marco zero. Entende? Não saíram da largada. O tiro foi dado, as pessoas dispararam e ele ficou: o que eu faço? O que eu devo fazer? Quem sou eu? Perdidos. E a resposta é essa, irmãos. Não se conhece a Deus. Não se conhece a vontade geral de Deus. E muito menos a vontade específica de Deus. O ponto também é que a vontade específica de Deus muitas vezes vai ser revelada a você aos poucos. Eu não sei o que Deus quer para mim daqui a 10 anos. Há coisas desta semana que eu ainda não sei o que Deus quer de mim. Mas, irmãos, quando nós andamos em intimidade com Deus, isso significa, amado, vida de oração, vida de estudo da palavra. Não existem atalhos. Por isso, ser algo, meus irmãos, muito repetido nesta igreja, não deixe que comece a cair no lugar comum. Ah, pastor, mais uma mensagem, estou falando de devocional. Bora fazer um censo? Como foi a sua semana com a palavra? Como foi a sua semana com a oração? Se nós passarmos, irmãos, de 70%, eu peço desculpa e não falo sobre isso um tempão. Mas precisamos falar, meus irmãos, porque esta foi a razão do desvio, da ruína de Israel. E no caso aqui da tribo de Dan. Por que eu sei disso, amados? Porque um pouquinho antes dessas histórias, Deus se vira para um homem e diz: Josué, Moisés morreu, acabou. Você vai levar esse povo para tomar conta, tomar posse da terra. Mas Josué, não te afasta do livro dessa lei, nem de dia nem de noite. Medita nele, para
que sejas curioso. A mesma palavra que os danitas perguntam para o levita. Para que sejas bem-sucedido em tudo que fizerem. Como é triste, meus irmãos, ainda ver nesta igreja relatos de pais que dizem: meu filho só faz devocional se eu lembro. Como é triste ver relatos aí nesta igreja de filhos que às vezes dizem, às vezes eu converso com meu pai, ele admite que não faz devocional. Percebam, meus amados, não tem nada mágico naquele livro. Se os irmãos quiserem, eu cancelo. Ninguém compra nada para 2019. Mas o ponto é, eu tenho sede de Deus. Eu tenho prazer na oração. Nosso culto de sexta-feira grita não. Nosso culto de sexta-feira como igreja grita não. Não temos. Esta semana eu e minha esposa conversávamos, ela me questionava, levantava o questionamento e nós perguntávamos: será, meus irmãos, que algumas das bênçãos que Deus tem para nós como igreja, Deus tem de propósito retido? Porque nós somos muito gratos, porque outros têm abençoado a nossa igreja. Nos últimos 2 anos tivemos 2 grandes casos que juntos praticamente pagam o nosso terreno. Mas quando se refere ao meu bolso e aos meus joelhos, Deus não vê o mesmo compromisso. E eu não sei a resposta, irmãos, para esse questionamento. Achei válido. Tem uma esposa muito sábia. E esse questionamento se liga novamente ao que nós estamos falando. Você tem conhecido a Deus? Em grande parte das igrejas, irmãos, onde eu já tive oportunidade de conhecer, participar, visitar, contribuir de alguma maneira, o nome da igreja era levantado, e esta obra, e isto aqui que estamos fazendo, não se engane, você não está nesse tipo de igreja. Para usar uma linguagem popular, eu pouco me importo com aqueles 3 nomes escritos na placa lá na frente. Tudo que fazemos, irmãos, é porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí eu tenho que me questionar: qual tem sido a minha atitude para com tudo isso? Qual tem sido a vontade de Deus para mim? Qual tem sido o querer dele? Eu sei ou eu estou tentando conquistar a Laís da minha vida? Se for o nome da menina que você está apaixonado, não tem nada a ver, viu? É a cidade do texto. Será que eu estou tentando conquistar a Laís da minha história, enquanto Deus tinha me mandado fazer algo completamente diferente? O texto vai continuar, meus irmãos, e do versículo 12 até o versículo 31 nós vamos ver a nossa segunda e última lição desta noite. Vamos ler juntos, amados? Abra sua Bíblia, eu creio que já estava aberta, vamos ler novamente. Versículo 12 até o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. E por isso que aquele local... Desculpe, vamos de novo, irmão. E por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e os ídolos de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhes responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem?
Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim, os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Em primeiro lugar, nós vimos que o declínio espiritual produz desobediência às ordens de Deus conhecidas. Em segundo lugar, o declínio espiritual produz um legado de desobediência espiritual. O declínio espiritual produz não apenas uma desobediência momentânea, como nós vimos no capítulo anterior, mas um legado. Algo que vai se estender, meus amados, literalmente por séculos. No versículo 12 e 13, nós começamos a nossa narrativa e ela é retomada com 600 danitas partindo para conquistar a terra que o Senhor não lhes havia dado. No verso 14, como chegar à casa de Mica, os 5 espiões contam que naquela casa havia um manto sacerdotal, ídolos e imagens. Eles entram, então, na casa, certamente aqui se referindo ao santuário que Mica havia construído, a casa de deuses, e roubam todos os itens da religião inventada por Mica. Não há respeito aqui, meus irmãos, pelos verdadeiros símbolos da fé judaica. A Arca da Aliança, o tabernáculo e tudo aquilo que eles realmente deveriam reverenciar. O altar, os utensílios, que estavam no verdadeiro lugar de adoração de Israel antes do templo de Jerusalém, que era, como eu citei, o tabernáculo que Moisés havia erguido lá no deserto e até agora os acompanhava e estava erigido em Siló. Talvez você esteja pensando que se trata tão somente que eles estavam roubando um furto por causa do valor financeiro desses itens religiosos. Ouro, não é isso? Prata. Então eles estavam roubando para derreter, fazer moedas. Não. No verso 18, ele contradiz isso. Apanhados no ato pelo sacerdote, isto é, pelo jovem levita, que Mica havia contratado, eles questionam o levita, os danitas. O que vocês estão fazendo? E recebe deles uma resposta ainda pior do que tudo que você possa imaginar. Silêncio. Não questione o que estamos fazendo. Mas, por outro lado, venha conosco e seja o nosso sacerdote sobre toda a tribo de Dan. Inclusive, meus irmãos, eles fazem aqui uma declaração do grande desprezo que eles tinham pela religião que Deus havia dado a eles através de Moisés. Por quê? Porque eles propõem que ele seja estabelecido de forma ilegítima como sacerdote sobre eles. E eles não precisavam, irmãos. Por que eu sei disso? Porque em Josué capítulo 21, versículo 41, a palavra de Deus diz o seguinte: no total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. No território de Dan,
já haveria cidades povoadas por levitas. Mas lembra que eu falei? Esses levitas não prestam. Porque esses levitas que estavam ali nessas cidades estavam obedecendo a lei do Senhor, pelo menos em sua maioria. Aqui nós encontramos um que vai trazer uma religião do nosso jeito. Uma religião como nós queremos, como nós desejamos. Eles acharam alguém para coçar a coceira dos seus ouvidos. Nos versos 22 a 26, Mica ainda sai com alguns homens para tentar recuperar o seu sacerdote e as suas imagens que ele diz, os deuses que ele havia feito. Em uma declaração clara, meus irmãos, da religião inventada por ele mesmo. E aqui, queridos, nós temos dois lados disputando o que nem deveria existir. Nós estamos dois lados, meus irmãos, disputando, vamos servir a Deus ou vamos servir aos ídolos? Como, por exemplo, Elias no Monte Carmelo. Não temos aqui dois lados disputando, vamos servir a Deus ou vamos servir aos falsos deuses? Como, por exemplo, a pregação de Oséias. Nós temos dois lados disputando deuses que não existem e de uma religião que havia sido inventada por um homem no meio do nada. Mas agora é a ambição deles, e Samuel destaca que este povo estava longe de Deus, ao ponto de atacar o povo de Laís. Qual é a descrição que tem deles? Um povo despreocupado, pacífico. Eles podiam, meus irmãos, no mínimo, ainda estariam errados. Chegar para conquistar esse povo e dizer, nós vamos agora tomar posse da sua terra. Mas não. O texto diz, meus amados, na parte mais trágica da decadência espiritual, que eles passam a cidade inteira ao fio da espada. Você deve estar se perguntando, mas pastor, Deus mandou fazer isso algumas vezes. Aí é que está a diferença. Quando Deus sabia, meus irmãos, que um povo que não se rendia a Israel, seria uma pedra de tropeço no futuro para Israel, ele ordenava que aquele povo fosse removido. Dan não tinha nem a ordem de Deus e nem a autorização de Deus para fazer a mesma coisa. E agora, meus irmãos, entra no final do nosso texto um dado triste. Quem é este homem que antes, no capítulo anterior, junto com Mica, endossa e fortalece essa falsa religião? Quem é esse jovem levita? O texto diz que o nome dele é Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. Irmãos, eu li 3 vezes. Eu fiquei me perguntando, deve ser outro Moisés. Para você ter uma ideia, meus irmãos, a indignação com que você acabou de ler aqui é tão grande que alguns manuscritos, eles introduziram uma letra a mais, aonde poderia se ler Manassés. Mas a maioria esmagadora dos manuscritos, a maioria esmagadora, você encontra realmente é Moisés. Significando, meus irmãos, que nós estamos apenas algumas décadas depois da entrada em Canaã. Significando, meus irmãos, que nós estamos aqui com o neto do líder do povo e que agora é o sacerdote de uma falsa religião. Essa falsa religião é estabelecida lá em Laís, muda uma cidade para Dan. E o texto diz que lá eles vão adorar este ídolo, esta religião idólatra, apóstata, ultrajante, e ela vai durar até que o povo foi para o exílio. Ou até ao dia do cativeiro da terra, como diz outra tradução. Esse exílio, irmãos, esse cativeiro aqui, não é nenhum daqueles que você conhece como o exílio assírio ou babilônico. Por que eu sei disso? Porque o livro foi escrito nos dias de Saul. E nenhum dos dois cativeiros havia acontecido ainda. Samuel podia ser profeta, mas ele não ia escrever aqui sobre um fato que ainda não havia acontecido. Ele está se referindo, amados, do cativeiro da Arca da Aliança. Dos dias do sacerdote, do sumo sacerdote Levi, aonde o povo de Israel foi em guerra contra os filisteus contra a vontade de Deus. Lembra disso? Os filhos de Eli são mortos. A arca é tomada.
Quando a notícia chega a Eli de que a arca havia sido tomada, ele era um homem muito gordo, ele estava sentado em uma mureta, ele cai para trás e quebra o pescoço. E aí que surge a frase, Icabode, foi-se a glória. Pouco tempo depois, meus irmãos, entra em cena o pequeno Samuel, que já estava sendo criado por Eli, mas que logo assume a liderança do povo de Deus e retorna o povo aos caminhos do Senhor até entregar nas mãos da monarquia. Mas por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque do texto que você está lendo, até o cativeiro da Arca da Aliança na mão dos filisteus, 300 anos se passam. Durante 300 anos, por isso o legado que destacamos aqui de desobediência espiritual, o povo desobedeceu o Senhor. Irmãos, na nossa igreja nós falamos muito sobre a preocupação em deixarmos um legado positivo. Ver, no máximo que esteja na nossa capacidade, que nossos filhos conheçam e temam o Senhor. E até mesmo que os nossos netos façam a mesma coisa. Alguns dias atrás eu mencionei que talvez o futuro pastor desta igreja está sendo embalado nos seus braços. Não sabemos, irmãos, exatamente o que o futuro nos aguarda, mas sabemos que nós podemos trabalhar no presente para que ele seja um futuro abençoado, piedoso, uma bênção. Mas você já parou para pensar, meus irmãos, que também tem algo chamado legado negativo? E o legado negativo não precisa necessariamente você pegar o seu filho e ensinar o mal. Está preparado para uma notícia chocante? O mal já está no coração dele. Tanto quanto no seu e no meu. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é apenas não fazer nada. É apenas não servir ao Senhor. É apenas não levar a sério a disciplina espiritual. É apenas não levar a sério o conhecer o Senhor como nós vimos hoje. É apenas, meus irmãos, viver de domingo. O domingo vai, você vem, o culto é uma bênção ou não. E aí vem a segunda-feira. E aí você vive a música do MPB. Todo dia ela faz tudo sempre igual. O nome dessa música é Rotina. É a rotina de que agora eu já cumpri a minha tarefa espiritual. Eu já fui ao culto. Já ofertei, já dizimei. Domingo até cantei. E agora na segunda-feira, preciso cuidar das coisas. E a gente vira uma chavezinha, meus irmãos. E temos uma dicotomia, nós temos uma separação entre o sagrado e o profano, que a Bíblia não tem. Vocês se lembram do que Lutero responde ao homem que pergunta a ele, Senhor, mestre Lutero, eu quero fazer a obra de Deus, o que eu faço? Esse diálogo é muito conhecido e ele responde, qual a sua profissão? Diz, eu sou sapateiro. E Lutero responde, quer fazer a obra de Deus? Faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Ou seja, seja sal e luz nesse mundo de tal maneira que as pessoas lhe admirem e queiram saber qual é o seu segredo. O segredo é o Evangelho. O segredo é a vida cristã. Meu querido, o domingo não pode ser um transbordar dele mesmo que fica aqui, mas durante a semana a gente vira a chave e vai cuidar das coisas. Que estamos tão atarefados que não temos tempo para Deus, não temos tempo para a palavra de Deus, não temos tempo para o povo de Deus. Nossa vida precisa buscar um equilíbrio que impeça que nós, obviamente não é nossa intenção, mas nos impeça de deixar um legado negativo. Aquilo que os danitas fizeram nos dias de Mica e de Jonathan, contaminaram essa tribo, particularmente essa cidade, durante 300 anos. Não estamos falando, irmão, de 300 dias, nem mesmo 300 semanas. São 300 anos, 3 séculos. Ao ponto que no futuro, não é de se admirar que em Dan fosse colocado um bezerro para adoração. Lembra disso?
Quando Israel e Judá se separaram, Judá no sul e Israel no norte, para que o povo não fosse até Judá para adorar no templo em Jerusalém, os ímpios e malvados reis de Israel estabeleceram um altar com um boi no sul e um altar no norte. E Dan era o lugar de um desses altares. E o povo ia lá adorar. Já está acostumado com a idolatria. Já está acostumado com a religião criada pelo homem. Meus amados, se o nosso jardim irá florescer, se nós vamos de verdade crescer longe desse declínio espiritual e não vamos nos afastar do plano de Deus, há necessidade de ação, de sermos proativos. Seu pastor nunca fará pela sua família e pela sua vida o que você precisa fazer. O seu irmão mais velho na fé, mais experiente, não fará por você também. Cabe a você. Levar, meus amados, uma vida pulsante e apaixonada por Deus para dentro da sua casa. O temor ao Senhor que leva a uma vida que deseja conhecê-lo cada vez mais. É difícil descrever, queridos, como será a eternidade, mas uma coisa nós sabemos: nós passaremos muito tempo, e passaremos conhecendo ao nosso Deus. Será que hoje esse mundo brilha mais do que a perspectiva de conhecê-lo? A minha oração para a sua semana e para a minha é que, em meio aos meus afazeres, em meio aos meus compromissos, amanhã eu tenho uma agenda lotada. Vou acordar cedo e eu só sei a hora que eu quero dormir, porque o que eu vou fazer durante o dia está tudo determinado. Deus não pode estar ausente mesmo de uma agenda ocupada. Deus não pode ser, meus irmãos, um apêndice na nossa vida. Ele não pode nem mesmo ser uma fatia, como uma pizza, onde eu coloco os tempos, né, e as dedicações, e Deus não é uma pizza. Não, pastor, mas eu vou dar para Deus um pedação bem grande. Não damos. Deus precisa ser, meus irmãos, na verdade, toda a base na qual colocamos cada fatia dos compromissos, atividades e tudo mais que temos na nossa vida. Saia daqui desafiado. Saia daqui, meu irmão, com resoluções. E para tanto, queria pedir que nessa última oração você se colocasse na presença de Deus e pedisse ao Senhor que lhe ajudasse esta semana a não viver na mesmice. Nem mesmo na mesmice de fazer o seu devocional como se fosse apenas um compromisso para não ficar feio lá no grupo de vida. Mas que fosse um momento querido, precioso, de paixão sua com Deus, de relacionamento e de conhecimento. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, nós precisamos que o Senhor estenda a tua boa mão, porque nós somos rasos. E precisamos que o Senhor nos traga de volta constantemente. Que o Senhor, ó Deus, apague o falso brilho deste mundo e resplandeça em nós a glória do teu Filho, a glória do Evangelho, a glória da cruz, para que isso possa nos impedir, nos parar quando tomamos caminhos de desobediência, de declínio espiritual, mas o Senhor possa nos aproximar cada vez mais de Ti. Ó Deus, que esta semana seja marcada desta maneira, influencie muito tempo na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, capacitados pelo Senhor, influenciar, ó Deus, nossos cônjuges, nossos filhos, por que não nossos pais? Estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Não há melhor obra, não há obra que seja mais boa do que buscar o Senhor e te conhecer. Porque isso certamente influenciará tudo mais na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.